Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre neuromarketing 360 graus. Bom, o neuromarketing 360 graus ele tem três pilares. E o primeiro pilar é a análise de mercado. Esse primeiro pilar, análise de mercado, ele vai trabalhar 7 conceitos. E o primeiro deles é justamente a gente entender quem é a persona. Como é que a gente vai analisar o mercado sem entender quem é o nosso público? E é por isso que a gente trabalha as personas com bases comportamentais. Então esse é o primeiro item dos 7, né? Quando a gente vai falar de análise de mercado. Personas com bases comportamentais. Bom, vocês estão vendo aí na tela um gráfico. Esse gráfico mostra 4 hormônios, que é o que eu brinco, são os hormônios do prazer, que é DOs, né? Que é dopamina, endorfina, serotoninas e ocitocinas. Bom, a gente está vendo nesse gráfico que ele tem um eixo horizontal e um eixo vertical. No eixo vertical, você vai do sistema 1 ao sistema 2 do cérebro. Quando a gente vai falar de sistema 1 e sistema 2 do Daniel Kahneman, né, que ganhou o prêmio Nobel sobre, por mais que seja psicólogo, ganhou o prêmio Nobel de economia, mostrando como a prospect theory, né, ela atua dentro do nosso cérebro nas tomadas de decisões econômicas. E aí falar sobre a prospect theory fica para um próximo conteúdo, beleza? Bom, pessoal, o importante é que o sistema 1 ele é mais automático, então você vai ter estímulos, que vão te levar a pensamentos, né, e a emoções e a conclusões de forma mais automática. E o sistema 2 ele é de forma mais racional, então você precisa pensar, você precisa identificar, você precisa refletir às vezes, ou simplesmente você demora um pouco mais para conectar aquelas informações. Um bom exemplo é 1 mais 1 igual a sistema 1. Você tem a resposta quase automaticamente. E se eu falo 233 vezes 48 dividido por 5 é igual a, então você provavelmente vai ter que refletir, pensar ou até mesmo fazer num papel ou numa calculadora. Então você exige mais raciocínio do teu cérebro. Quando a gente vai falar do eixo horizontal, a gente está falando dos nossos sentidos. Então você vai ter um estímulo que é somente visual, você pode ter um estímulo somente sonoro ou um estímulo que seja visual e sonoro, como uma conversa com uma pessoa, como um vídeo, por exemplo. Você vai ter um estímulo tátil, você vai ter um estímulo olfativo, um estímulo do paladar e por aí vai. Bom, que estímulos? A dopamina representa motivação. Que estímulos podem gerar motivação? Ou seja, motivos para a pessoa comprar o seu produto ou serviço dentro da sua loja, dentro da sua comunicação, dentro do seu ponto de venda. Quais estímulos vão fazer com que essa pessoa não queira comprar o seu produto ou serviço? Vai dizer que você não tem uma marca, que você teve uma péssima experiência, e quando falam o nome dessa marca, você já quer se afastar. Ih, não, isso aqui eu tô fora. Pois é, isso acontece com todos nós. Então a gente tem motivos para comprar, por exemplo, algo e motivos para não comprar. E esses motivos, eles são representados por análogos. Então, se eu, por exemplo, o motivo para comprar algo é que ele tem muita qualidade, um análogo visual de qualidade são 5 estrelas, por exemplo. Vamos dizer que seja uma roupa, então um análogo tátil pode ser a roupa ser mais grossa, né? A roupa, você toca nela, vê que a qualidade é diferente. Então você vai ter estímulos análogos a sensações, certo? E aí, quando a gente vai falar de dopamina, a gente vai falar de estímulos que vão motivar a pessoa a comprar aquele produto ou serviço ou a não comprar da tua loja. Bom, quando a gente fala de endorfinas, são aquelas pílulas de felicidade. A endorfina está muito ligada a alegrias ali, a momentos de felicidade ali que vão e acabam rápido. Por exemplo, se eu falar para vocês, a sua infância foi feliz? Eu espero que a maioria de vocês responda que sim. Mas se eu falar todos os dias da sua infância foram felizes, provavelmente você vai responder que não. Então, quando a gente tem uma experiência ou um tempo, né, uma linha de tempo, e a gente pergunta se aquilo foi bom ou ruim, se a maioria dos momentos foi bom, essa média vai fazer com que eu tenha uma experiência boa. Se a maioria dos momentos foi ruim, essa média vai fazer com que eu tenha uma experiência ruim. E as endorfinas, podemos dizer que são aquelas pílulas de felicidade. Durante aquela experiência, quanto mais pílulas de alegria e felicidade eu puder dar para o meu consumidor, mais isso vai contribuir para que ele tenha uma experiência satisfatória no final. E eu posso distribuir essas pílulas de felicidade
em estímulos nos 5 sentidos. Seja ele estímulos que a pessoa olhe e veja rápido, né? Ou entenda rápido aquele estímulo, seja um estímulos que a pessoa precise se debruçar um pouco mais, pensar um pouco mais, ou então ela está ali na loja, daqui a pouco ela entende aquele estímulo, né? Bom, quando a gente vai falar de serotonina, imagina o seguinte: depois que a pessoa fez a compra, ou teve a experiência, ou começou a utilizar o seu produto ou serviço, qual foi a sensação que ela teve? Ela teve uma sensação de bem-estar? Ela teve aquela sensação de que fez a coisa certa, de que comprou a coisa correta, do jeito que ela queria? Ela está satisfeita? Se ela está satisfeita, você conseguiu gerar serotonina. Se não, né, você não conseguiu gerar. Talvez, quando a gente analisa o cérebro, a gente pode ver algumas áreas ali como a ínsula, por exemplo, que são áreas relacionadas à dúvida. Então, às vezes, a pessoa até gostou do produto ou serviço, mas talvez não era daquela cor que ela queria, ou não era naquele dia que ela queria, ou estava chovendo e não foi tão legal como é quando está sol. Né? Então, a gente vai ter todas essas questões aí nesse caldeirão de turbilhões de emoções. E aí a gente vai falar também sobre a ocitocina, que é o hormônio do pertencimento. Então, clube de fidelidade, né? A gente fala muito como hormônio do amor, porque ele está relacionado à amamentação e ao parto. Mas ele está relacionado ao pertencimento. Né? Eu me sentir pertencente àquele grupo, àquela comunidade, ou aquelas pessoas que utilizam aquela marca, aquele nicho, como uma Harley Davidson, ou produtos da Apple, por exemplo, ou da Louis Vuitton. Né? Você se sente pertencente a um grupo mais exclusivo. Né? Isso está relacionado à ocitocina. Bom, pessoal, e aí a gente, para criar as personas, é importante que a gente construa esse quadro e também trabalhe coisas mais triviais, né, da criação de personas. Como uma pesquisa, né? Quem é o meu público, onde ele está, para você poder começar a formatar essas personas. Né? A formulação de hipóteses. Então, quais são os fatores demográficos? Qual é a idade? Qual é o sexo? Ou se isso importa? Qual é a classe social? Quais são os costumes? Que tipo de coisas ela compra? Né? Os fatores psicográficos. Então, ela costuma reagir de que maneira a esse tipo de oferta? Né? E também os fatores comportamentais. Ela é um heavy user, um light user? É uma coisa que ela vai usar sempre? É uma coisa que ela vai comprar de vez em quando? Né? E aí você pode criar um conceito de persona. Né? Ah, vai dizer que você não sabe que na tua loja tem lá uma pessoa tipo o seu João, que chega, fala pra caramba e não compra nada. E também tem pessoas igual a Dona Maria, que chega, entra mudo e sai calada, mas faz uma compra gigante. Né? Então isso poderia ser uma definição de personas, por exemplo. Personas do tipo o seu João falam pra caramba e não compram nada. Então, como é que eu posso fazer com que o seu João compre mais? Já que ele fica na minha loja falando, né? Como é que eu posso transformar esse tempo de interatividade em mais compras? E a Dona Maria, né? Ela entra, muda, sai calada e compra bastante. Será que eu consigo identificar outras pessoas igual a Dona Maria? Por que elas vão na minha loja e não em outras? Né? Será que elas gostam do fato da gente não interagir? Né? Enfim, né? Você vai começar a entender que tipo de personas são os teus clientes e quais são as características desse tipo de personas. Bom, uma maneira fácil de fazer isso é com geomarketing. Né? Então você geolocalizar, seja através de softwares como o IBGE, seja através de softwares como esse que eu estou usando, que é o Knowledge, né? O Economapas da Knowledge. Bom, a gente depois vai falar sobre fazer entrevistas e pesquisas para poder entender quem são essas pessoas, criar estímulos, né? Criar esses análogos de acordo com os 5 sentidos e para cada sistema 1 e 2, como a gente mostrou lá no início. Fazer um brainstorming e fazer análises para entender se aqueles estímulos que a gente criou eles estão funcionando de fato, né? Ir para campo para entender se eles estão funcionando de fato. E para que a gente vá para campo para fazer esse entendimento, é importante que a gente estabeleça critérios de sucesso. Então, beleza, eu vou fazer essa análise com formulários, eu vou fazer igual na DNA Hub, na Neuroscience, onde a gente coloca equipamento de eletroencefalograma e analisa direto no cérebro do consumidor, sem ele precisar nem demonstrar nenhuma palavra. Né? A gente consegue ver isso direto na mente dele. E né, quais são esses critérios de sucesso? É a pessoa ter atenção, interesse, engajamento maior, em quais momentos, com quais estímulos, né? E aí a gente começa a criar um mapa de posicionamento, começa a entender quem é você na fila do pão. Então, qual é a nota para o seu produto, para o seu preço, para o seu ponto de venda, seja ele físico ou digital, e para o seu composto promocional. Né? Então a gente vai conseguir identificar essas notas, gerar uma média, e você vai conseguir saber, primeiro, aonde você está em relação ao teu concorrente e quais itens você precisa melhorar para assumir a posição dele e também para se distanciar daqueles concorrentes que estão chegando pertinho de você, né? Estão no seu encalço.
E aí, quando a gente vai analisar os concorrentes, é importante procurar pontos positivos, negativos e interessantes. Os negativos para você não cometer os mesmos erros, os positivos para você modular de forma positiva para você também, e os interessantes, porque é importante entender como a oferta, como ela está se desenvolvendo, como o consumidor está recebendo essa oferta, para que você possa ir modulando ela para você também. E aí a gente começa a criar zonas de oportunidade, né? A gente começa a entender os gaps que os concorrentes e nem você atuam. E aí a gente consegue identificar que essas áreas podem ser zonas de oportunidade. E aí a gente começa a mapear os consumer triggers, né? Quais são os fatores que motivam aquela persona a fazer a compra do meu produto ou serviço? E quais fatores desmotivam elas? E quais fatores continuam motivando para que ela faça recompras recorrentes, né? Além das motivações, que fatores levam elas a se sentirem mais alegres, né? Quais são os estímulos que alegram ela dentro do universo dos meus produtos e serviços? Quais desses estímulos fazem elas se sentirem bem? Nossa, fiz a escolha correta. E quais deles fazem ela se sentir pertencentes, né, a você? E a gente vai mapear os problemas e soluções, né? Quais são os possíveis problemas que a persona pode encontrar dentro da jornada do consumidor? E quais são as soluções? E quais resultados você espera quando você aplica essas soluções, né? É o que a gente chama de ergonomia cognitiva. Quando a gente faz esse mapeamento, como você está vendo, e começa a preparar já todos os procedimentos de manobra, né, os procedimentos para quando os problemas ocorrerem. Então a gente já tem ali um repertório de manobra para poder desenvolver. E aí a gente entender quais são as chaves de atração, né? Quais são os fatores mais importantes dentro de todas essas informações que o cliente considera na hora de escolher a tua marca, o teu produto ou o teu serviço em detrimento dos concorrentes. Agora, você precisa tornar, né, já que você tem conhecimento desses pontos, como é que você vai tornar a sua experiência mais rica, melhor, uma experiência mais significativa para aquele teu consumidor? E agora, a gente vai trabalhar o design. Então, isso aí também vai ficar para um outro conteúdo, né? Mas a gente pode ter designs utilizados para o sistema 1 e 2 e que são mais fáceis de ser utilizados com menos sentidos e com mais sentidos. Isso está relacionado à forma, à qualidade, à facilidade de utilizar e aquele design ser intuitivo ou não. E aí a gente entra na jornada do herói. Normalmente o teu consumidor é o herói e aí você precisa gerar a solução para que ele chegue no final dessa jornada. Então, isso não é regra, mas normalmente é assim. Então, normalmente, o teu consumidor está no mundo comum, ele é chamado à aventura, ou seja, ele tem um problema ou um desejo que ele quer sanar. Ele pode ter uma recusa ao chamado, então quais são as objeções que vão fazer com que ele não queira sanar aquele problema, aquele desejo, aquela urgência oculta naquele momento, né? E aí ele encontra um mentor, ele pode encontrar, por exemplo, a sua solução e você demonstrando como a sua solução vai gerar uma transformação nele e ele, depois que tiver a sua solução, não vai querer mais nenhuma no mercado além da sua. E aí ele vai entrar em provas e aliados, né? Então, de repente, ele vai ter um período de uso grátis ou ele vai comprar e vai usar. Então, como é que vai ser essa prova, né? Vai ser a prova de fogo. Vai servir ou não vai servir? E muitas das vezes essa prova de fogo ela tem uma prova mais profunda, né? Você está utilizando ali, gerando um teste para ele, para que ele use num problema mais profundo, que é realmente a prova de fogo. E aí, quando ele sai daquela prova de fogo, se o teu produto ou serviço foi eficiente e ajudou ele a solucionar o problema, aí ele sai com um novo status quo. A partir de agora, ele recebeu aquele elixir que faz com que ele sane aquele problema e ele tem esse conhecimento. Sempre que ele tiver esse problema, eu vou ter esse elixir. Isso faz com que ele esteja um novo status quo. Ele simplesmente não se preocupa mais tanto com esse problema, porque ele já conhece a resolução, assim como ele pode ajudar a propagar a sua solução no mercado. E aí a gente entra dentro da pirâmide de Maslow, né? Então o seu produto ou seu serviço, ele é um produto de item de necessidade imediata, como por exemplo ir ao banheiro ou beber água, né? Ele é um produto de necessidade de segurança, como por exemplo um abrigo num dia de chuva. Ele é um produto com necessidade social e de relacionamento, como por exemplo um aplicativo de encontros
ou um local onde as pessoas vão fazer encontros, né, românticos, ou de amizades, ou de comunidades, né, e etc. Ou ele talvez seja um produto ou um serviço de status, né, onde você vai utilizar ele para poder simbolizar outras coisas, gerar uma realização pessoal, né, aonde o teu produto está, o teu serviço dentro do ciclo de vida do consumidor. E aí a gente vai entender como vai se comunicar com eles, né? As pessoas vão ter interesses e intenções na hora de buscar essas informações. Intenção é do tipo, eu quero comprar uma geladeira. Interesse é do tipo, qual é a melhor geladeira do mercado, né? Qual é a melhor geladeira de marca? Brastemp ou Frost, ou sei lá o que, né? Então você vai ter interesses ali. Por exemplo, você pode ter interesse em carros e ver um monte de vídeos de BMW, Ferrari, etc. E você pode ter uma intenção de comprar uma peça de carro. Então entende a diferença? E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a questão da epigenética, do cronotipo e do ciclo circadiano. A epigenética é o seguinte, você pode ter nascido ou pessoas com algumas disfunções ou algumas diferenciações ou algumas síndromes, né, etc., que possam gerar biologicamente, geneticamente, um processamento neural diferente e por isso elas podem ter opiniões diferentes de outras, né? Por exemplo, se a sua avó materna fumou, você pode ter um problema relacionado à sua avó materna. Então isso está relacionado à epigenética. Às vezes você pode ter batido a cabeça, que não chega a ser epigenética, né? Mas por uma questão de um acidente, você vai ter um processamento neural diferente. Então, na hora que a gente vai fazer as análises, né, com EEG ou com outros equipamentos, isso é muito importante. E aí a gente vai ter o cronotipo. O cronotipo é o seguinte, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, outras que funcionam melhor de noite, né? Então, a gente entender o cronotipo é importante. Por exemplo, tem empresas que a tomada de decisão, a gente vê que é na parte da manhã. Então, a gente tem que utilizar mais ferramentas de intenção de manhã e mais ferramentas de interesse à noite, para que o cara se lembre da gente e contrate no dia seguinte, né? E aí a gente tem o ciclo circadiano, né? Como a gente falou. Essa pessoa funciona melhor de manhã ou de noite, né? Ela tem pessoas que de manhã, se for no mercado, vai gastar o triplo do que se for à noite, porque de noite o cérebro funciona melhor. E a gente também tem os arquétipos, né? Então, o consumidor da tua marca ou a tua marca, ele é rebelde, é o mágico ou o mago, ele é o herói, ele é o amante, o comediante, a pessoa comum, o cuidador, o governante, o criador, ou ele é o inocente? Então, agora sim, a gente tem as bases para criar personas com bases comportamentais. A gente tem o nome, o sexo, a idade, a profissão, o domicílio, a classe social, o que ela gosta de fazer, as características, as preferências, as necessidades. A gente sabe o que gera motivação, o que gera pílulas de felicidade, o que gera satisfação, o que gera pertencimento. A gente sabe quais são os problemas que ela enfrenta na jornada, os seus desejos, quais são as suas chaves de atração, qual o estágio de ciclo de vida que o nosso produto está. A gente sabe quais são os interesses e as intenções dela em relação ao nosso produto e serviços, conhece o cronotipo, conhece o ciclo circadiano e conhece os arquétipos. E aqui na DNA Hub, na Neurosciences, a gente desenvolve tudo isso com equipamentos de eletroencefalograma, de visualização 3D e com metodologias e algoritmos que são patenteados e que foram publicados em diversos países do mundo. E você, está esperando o quê para conhecer o neuromarketing 360 graus? Essa é apenas uma das 7 etapas do primeiro pilar. E aí, você está pronto para conhecer tudo isso? Vamos lá, vamos para o próximo conteúdo.